bem? Vamos começar mais uma aula de redação. Quem está chegando agora no cursinho, só para vocês saberem, a gente já teve 3 outras aulas. Uma aula foi presencial, as outras 2 elas estão disponíveis no Classroom. A segunda foi de exercícios e a terceira foi sobre modal verbs. E aí, as nossas aulas de redação, elas funcionam no esquema de revezamento. Então, uma aula eu trabalho teoria e a outra aula eu trabalho prática. Então, na aula de teoria eu trago algum tema de redação, de redação, olha, de inglês, de gramática, e na próxima aula ou eu trago exercícios, ou eu trago algum tema para a gente conversar sobre como vocês praticarem o inglês de vocês, e a gente conseguir casar essa parte teórica e a prática sem as aulas ficarem muito maçantes. Acho que é isso que eu tenho para dar de recado. Então, vamos lá para a nossa aula de hoje. Hoje a gente vai conversar sobre vocabulário em filmes e séries. Então, toda vez que a gente trabalha algum tema de gramática aqui com vocês, alguma coisa de linguagem, em algum momento vocês precisam entrar em contato com ela para vocês conseguirem gravar elas sem ser de uma maneira tão maçante. Porque quando a gente estuda uma língua, um idioma, tem que ter esse conjunto, esse casamento entre você estudar como aquele idioma funciona e você ver como aquele idioma funciona, você ouvir. Então, essa aula a gente vai conversar um pouquinho sobre como a gente conseguir aumentar o nosso vocabulário, nosso repertório dentro do idioma, assistindo filmes e séries. E seriados e reality shows, porque se eu fosse colocar tudo aqui em programa de TV ia ficar muito longo. Tá, então como que a gente faz isso? A primeira coisa que eu coloquei aqui é isso que eu estava conversando um pouquinho com vocês já, da gente ter que estudar a gramática primeiro, então ver aulas de modal verbs, fazer exercíciozinho que eu vou passando para vocês, igual a penúltima aula, que eles vão treinando, tipo, igual inglês de cursinho mesmo. Mas, assim, só isso não resolve. Só você fazendo exercício, você não vai conseguir aprender a linha, sem contar que isso fica um pouco estressante, um pouco maçante. Então, a ideia é que, além disso, vocês entrem em contato com o idioma através de filmes, de séries, de programas de TV, de reality shows, lendo, ouvindo em música, vocês consumindo a cultura de lugares que falam aquele idioma, e depois vocês treinarem, então vocês escreverem, vocês falarem, porque só uma dessas 3 coisas elas não funcionam, tem que ser os 3 em conjunto, tá? A segunda coisa que é legal a gente deixar claro, assim, no estudo de um idioma, e principalmente quando a gente está assistindo algum conteúdo nesse idioma, é a gente ter coragem de se expor ao erro. Então, não tem problema você não conhecer algumas palavras, ou chegar um momento em que você não está entendendo nada que eles estão falando e você tem que voltar à cena. É normal, isso acontece com todo mundo, isso faz parte do processo de aprendizagem e não tem como pular essa etapa, porque todo mundo precisa iniciar de algum lugar. Então, do mesmo jeito que quando você era bebezinho, criança, um dia você aprendeu a ler, escrever e a falar, e isso foi um processo que demorou, foi aos poucos, você teve que ter contato, você teve que falar a palavra errada, você teve que não saber escrever direito, para você conseguir começar a fazer, é a mesma coisa quando você vai aprender um idioma diferente. Então, não desiste no primeiro momento, porque você pegou um filme para assistir e não está conseguindo entender nada que eles estão falando. Isso acontece, às vezes, até comigo, dependendo da série, do filme. Então, não entendeu? Coloca dublado, coloca legenda em português, volta a cena que você não entendeu o que aconteceu, e reassiste ela. É só isso de você voltando e reassistindo que você vai conseguir aprender. Tem alguns lugares que eles falam que não é muito bom isso de você ficar voltando na mesma hora, tipo, você está assistindo o episódio, aí você não entendeu o trecho, e você já volta na hora, porque eles falam que isso não é bom para você conseguir, para o seu cérebro conseguir gravar as palavras. Então, o ideal seria você assistir o episódio inteiro, mesmo que você não esteja entendendo nada, e depois você reassistir ao episódio ou dublado ou com legenda, que eu acho bem melhor, e aí você consegue entender o que eles estavam falando. Mas eu, particularmente, não tenho muita paciência para assistir um episódio inteiro sem entender o que está acontecendo. Às vezes a cena é crucial para o que está acontecendo,
Então, eu prefiro ficar fazendo isso de ir voltando, assim. As dicas que eu dou aqui, tanto em inglês quanto em redação, é sempre vocês adaptarem para a realidade de vocês, para como funciona melhor para vocês. Então, não vejo problema em vocês adaptarem, não tem regra assim, tipo, é desse jeito, pronto e acabou. Depois, eu acho legal vocês sempre lembrarem que cada um tem o seu tempo para aprender as coisas. Então, tem gente que vai aprender mais rápido, tem gente que vai aprender mais devagar, tem gente que tem facilidade, tem gente que tem dificuldade. Pode ser que você seja muito bom escrevendo e não seja bom ouvindo, no listening, ou você seja melhor falando do que no reading, que é lendo. Então, acho que faz sentido a gente pensar em sempre respeitar o nosso tempo e nosso espaço, ainda mais nesse ambiente, nesse tempo, nesse período de vestibular que vocês estão, que é um período que a gente se pressiona muito, que a gente tem que atender notas que dependem da nota das outras pessoas, então vai com calma, sabe? E aí, agora vamos começar a entrar em como efetivamente fazer esse treino do idioma, sem simplesmente, vou assistir uma série em inglês e aí eu vou aprender. A primeira coisa que você tem que fazer nesse processo de aprender, de conseguir vocabulário, é você ter um lugar em que você separa uma lista de palavras. Eu acho que eu tenho até hoje aqui, vou até pegar. Da época que eu fazia inglês no CNA. E aí, tipo, a última folha do meu caderno, deixa eu voltar aqui para eu ver. Aqui. Essas eram as palavrinhas que eu ia anotando, que eu ia aprendendo, e aí depois eu sempre reolhava elas. Algumas eu até demorava um pouco para decorar, então, tipo, eu tinha que ver a palavra uma vez, aí ela aparecia de novo em outro texto, eu não lembrava, eu voltava na lista, eu falava, puta, era isso. Então, é bom vocês irem criando essa lista de vocês, para vocês irem percebendo aos poucos como o vocabulário funciona, como as expressões funcionam, como as frases são construídas, como que uma palavra ela pode ter o mesmo sentido ou sentidos diferentes dependendo do contexto. Então, é muito importante vocês fazerem essa lista, e não só vocês fazerem essa lista, como que aí entra no nosso próximo tópico, que é da constância do treino, do aprendizado, é vocês verem essa lista de tempos em tempos. Então, tipo, eu assisti 3 episódios da minha série, anotei umas palavrinhas que eu não sabia, pesquisei o que elas significavam, e aí, nisso de vocês pesquisarem, eu recomendo muito o Cambridge Dictionary, que tem no Google mesmo, ele explica a palavra em inglês, e isso é muito, muito legal. É bem melhor do que você simplesmente jogar a palavra lá. E assim, Google Tradutor, esquece, porque ele só, tipo, te dá a palavra e dá um contexto que ele acha que é o que você quer, mas às vezes ela nem tem esse significado para o que você está precisando, então usem o Cambridge Dictionary. É só vocês irem no site que tem lá e é bem facinho de usar. Aí, se vocês não conseguirem achar nele, tipo, pesquisa a tradução da palavra em português também. Mas é melhor você sempre olhar, inclusive, as explicações em inglês para vocês irem se acostumando. Então, o que vai acontecer? Você vai anotar a sua palavra, vai no Cambridge, vai pegar o significado, vai anotar esse significado. Daqui a 3 dias, olha a lista de palavras de novo. Daqui a 6 dias, olha mais uma vez. Daqui a 12, mais uma vez. Essa quantidade de vezes que você vai ver a palavra vai ajudar o seu cérebro a gravar ela. E isso é uma coisa que, tipo, não é a prof que está inventando. Tem, tipo, várias pesquisas internacionais, inclusive, que falam sobre como isso ajuda no entendimento do aprendizado, no entendimento de uma nova língua, no processo de aprendizagem, que é você revisar o mesmo conteúdo várias vezes. E essa dica fica não só para a parte do inglês, mas também para as outras matérias que vocês têm no vestibular. Não vai fazer isso com tudo, né, obviamente, mas o que você está vendo que você está com dificuldade nos exercícios de gravar. Por exemplo, eu peguei um simulado para eu fazer, aí eu estou vendo que em conjunto de matemática eu estou sempre errando. Então, começa a fazer 3, 6, 12, sei lá, 24, só faz 3 e 6, mas revisa mais de uma vez o conteúdo. Por isso que é bom a gente ter as nossas próprias anotações para fazer isso. E aí, isso vai ajudar vocês a conseguirem ir memorizando as coisas. Aí, outra dica que também, tipo, vem das pesquisas que eu dei uma olhada sobre
ajudar o nosso cérebro nesse processo de aprender uma nova língua é vocês assistirem esses filmes, essas séries, antes de vocês dormirem ou antes de vocês tirarem uma soneca, uma pausa, um descanso. Então, isso ajuda com que vocês consigam, tipo, sei lá, tem alguma explicação neurológica que agora eu não vou saber dar, mas ajuda o seu cérebro a memorizar as palavras. Então, é uma dica interessante pra gente. Outra coisa que eu acho legal de fazer, que eu fazia muito, é de usar os filmes e as séries como uma recompensa pós um dia de estudos ou pós eu cumprir alguma coisa que eu precisava fazer naquele dia. Então, eu tenho meu plannerzinho lá de estudos, aí eu precisava fazer os exercícios para entregar para o time de biologia. Ou eu precisava fazer uma redação. Eu fiz o que eu precisava, eu assisti as aulas que eu tinha que assistir naquele dia. Como recompensa, eu me dou um episódio de uma série, eu me dou 2 episódios, entendeu? E aí, nisso, você já vê os episódios do jeito que eu vou ensinar vocês, para vocês irem treinando inglês também. Então, é um conjunto entre o lazer e o processo de estudo para o vestibular. Aí, uma questão importante é que, assim, vocês sempre têm que pensar que o inglês do vestibular, ele não é o mesmo inglês que o CNA, que a Wizard vão ensinar para vocês. Por quê? Essas escolas de idiomas, a finalidade delas é que vocês consigam se comunicar no dia a dia. O inglês do vestibular, ele é um inglês um pouco mais específico. A boa parte dele vem de um vocabulário de jornal, de revista, de conhecimento científico. Então, é interessante a gente tentar consumir coisas em inglês que elas consigam repassar para mim repertórios de diferentes áreas. Então, eu assisto uma série policial que vai dar uns detalhes de biologia por causa da questão dos corpos, de biópsia, mas ela também vai me dar umas coisas jurídicas. Ao mesmo tempo, eu assisto uma série sobre advogado, ou assisto uma série sobre culinária. Isso é você criar um vocabulário em várias áreas distintas. Porque, assim, geralmente quando é para aprender inglês, as escolas de idioma, elas recomendam você assistir reality show ou sitcom, que é um vocabulário mais do dia a dia. É super válido, vocês têm que fazer isso mesmo, mas pensando no contexto de vestibular, vocês precisam fazer isso em conjunto com um vocabulário que ele é um pouquinho mais técnico, um pouquinho mais acadêmico, mais rigoroso. Então, por exemplo, eu vou linkar aqui no Classroom para vocês uma lista de filmes e... Não, só de séries. Uma lista de séries que eu acho interessante vocês verem dentro desse contexto de vestibular que vocês estão. E uma delas é Dear White People. É uma série que ela acompanha tipo um meio universitário, uma universidade, e aí tem umas questões raciais, que é o foco da série, mas eles também falam sobre sexualidade, sobre política, e a maior parte do tempo relacionando sempre à questão da cultura afro dos Estados Unidos, que é diferente do Brasil também. E aí é legal porque ela é uma série que ela é muito difícil você conseguir ver ela sem legenda ou com a legenda em inglês, porque ela tem um vocabulário muito acadêmico. E aí, por mais que ela não seja uma série que é, tipo, tão divertida, igual você assistir uma série, sei lá, Stranger Things, que é um negócio que é bom pra você passar o tempo, assim, ela consegue te entregar uma coisa que Stranger Things não vai te entregar. Então, é legal vocês casarem as duas coisas. Eu gosto de ver mais de uma série ao mesmo tempo, ou assistir uma temporada de uma série, depois assistir uma temporada de outra, depois eu volto para a primeira série. Isso é legal para vocês terem referências diferentes na vida de vocês, porque o bom de séries como Dear White People é que além dela te dar um vocabulário que ele entra em conjunto com o que aparece nas questões de vestibular, ela também pode ser usada como referencial teórico na redação. Já séries como Stranger Things, não é que elas não podem ser usadas na redação e que elas não vão te ajudar nas questões, elas vão te ajudar porque elas dão uma coisa mais básica, mais arroz com feijão, sabe? Mas, ao mesmo tempo, ela acaba te deixando buraquinhos no seu aprendizado, que é esse vocabularinho um pouco mais acadêmico mesmo, sabe? Que aparece no vestibular. Então, o Stranger Things vai te ajudar nas charges, ele vai te ajudar quando tiver, tipo, um diálogo na questão. Mas quando for um texto jornalístico, que, por exemplo, a FUVEST, ela ama colocar uns textos que eles são de pesquisa, de jornal, aí Dear White People ajuda mais, entendeu? Por isso que é legal vocês casarem os tipos de linguagem que vocês vão consumir. Reality show, tipo Keeping Up with the Kardashians,
eu ver, Largados e Pelados, esses negócios que... Assim, reality, assim, é bem legal para você entender um pouquinho como funciona a velocidade da fala, como as frases são estruturadas, como eles falam no dia a dia, vai ajudar nesse ponto aqui. Mas é bom a gente casar as duas coisas. Aí, programas educacionais que eu coloquei aqui é tipo Masterchef, aqueles programas do History de vender coisas antigas, programa de casa, tipo Irmãos à Obra, eles são um tipo de entretenimento que eles vão te dar um vocabulário hiper específico, você vai saber muita coisa sobre aquilo. E aí, por isso que eu acho legal essa diversidade das coisas que vocês consomem para conseguirem um resultado melhor e saberem cada vez mais palavras e é isso, conseguirem atender os dois tipos de vestibular. O Enem, ele é mais para esse lado, a FUVEST é mais para esse, a Unesp fica meio no meio, então é legal a gente saber um pouquinho de tudo. Mas assim, não que não caia texto jornalístico no Enem, não caia charge na FUVEST, mas é porque eles têm as suas preferências, se vocês olharem os históricos das provas. Então, aqui eu coloquei um processo para vocês irem fazendo com calma, no tempo de vocês avançarem as etapas e a gente chegar num resultado bacana até janeiro, quando chegar a maratona de vestibulares, e assim, para a vida também. A primeira etapa é vocês reverem algo que vocês já viram com o áudio em português e as legendas em inglês. Por que não o áudio em inglês e legenda em português? Porque na prova, você não vai treinar o listening. Eles não vão colocar alguma coisa para tocar e você vai ter que escrever alguma coisa sobre ela ou responder uma questão sobre ela. Você vai treinar o reading, que é você ler o que está nas questões e conseguir responder. Por isso, para vocês no vestibular, é mais interessante vocês assistirem uma coisa que vocês já viram com o áudio em português e a legenda em inglês do que vocês assistirem com o áudio em inglês e a legenda em português, porque eles treinam habilidades diferentes que a gente tem com o idioma. E a habilidade que a gente precisa que vocês sejam bons nesse exato momento não é necessariamente o speaking, por mais que o listening, por mais que às vezes a gente treine isso de tabela, mas o foco essencial aqui é que vocês treinem o reading. Então, primeiro eu vou começar colocando um filme que eu adoro, um desenho animado que eu já vi, uma série que eu já acompanho há muito tempo os personagens, alguma coisa que eu já consumo, e aí eu vou ver o áudio em português, dublado, né? E a legenda em inglês, para eu ficar lendo o que está acontecendo. Aí, se você tem dificuldade com a questão de acompanhar a legenda e assistir a série ao mesmo tempo, é só questão de treino, de consumo mesmo. Então, insiste um pouquinho que vai dar certo. A segunda etapa é você rever alguma coisa que você já viu, ou uma série que você já acompanha há um tempo, com o áudio e as legendas em inglês. Por quê? Se eu já vi, eu já sei qual é a história, eu já acompanhei ela, já sei o que acontece, então tá fácil. Diretamente eu vou entender o contexto da cena. Então, o que vai acontecer? O seu cérebro, vocês vão focar só no idioma. Essa é a parte legal de você rever coisas. E aí você já sabe o que está acontecendo na cena, então você vai conseguir prestar mais atenção nas palavras novas que você vai aprender, em como as frases estão sendo construídas. Essa é a parte legal de rever. Mas rever é meio que um nível 1 de você fazer as coisas. Quando você quer aprender o idioma, porque aí você meio que trapaceia, você já sabe o que vai acontecer. Então, qual que vai ser a nossa próxima etapa, depois que a gente já conseguiu fazer a primeira e a segunda, é a gente ver alguma coisa nova. Então, eu nunca vi esse filme, nunca vi essa série, com o áudio em inglês e as legendas em português, ou com o áudio em português e as legendas em inglês. Tem as duas opções, eu acho que é mais fácil você ver com áudio em português e as legendas em inglês, mas eu gosto muito de forçar um pouquinho para você escutar um pouco do idioma também. Por mais que o listening ele não seja o foco quando você está estudando inglês pro vestibular, é bom porque você acaba percebendo um pouco a fonética das palavras. Então, de certa forma, ele vai te ajudar também a saber como ler aquelas palavras e como reconhecê-las. Então, acho interessante você ir casando as duas coisas. Um episódio você vê de um jeito, outro você vê de outro. Aí, qual que é a diferença entre eu optar por um filme ou por uma série? A série é mais fácil, porque você vai acompanhar aquela história um período de tempo
relativamente grande, você vai acompanhar a construção daquele personagem, você vai saber como ele fala, a velocidade, o sotaque dele, o jeito, você vai entender o contexto, porque você já vai estar acompanhando há um tempo. O filme, ele é tudo novo, o personagem é novo para você, o sotaque é um sotaque diferente, o enredo você não conhece ainda, então a série é um pouco mais fácil que o filme. Eu prefiro fazer com série, mas pode fazer com filme também, não tem problema. Aí a próxima etapa é a gente assistir alguma coisa nova, nunca vi isso na vida, com o áudio e as legendas em inglês. Então, se na primeira etapa eu ouvi em inglês e li em português, ou eu ouvi em português e li em inglês, na próxima etapa a gente vai ouvir e ler em inglês. Eu sei que esse parece um pouco mais difícil, não necessariamente em janeiro vocês precisam conseguir ver uma coisa nova com áudio e legenda em inglês, não se cobra se você não conseguir, tudo bem, mas é interessante ir testando e se forçando, nem que seja uma coisa curta, tipo um episódio de 15 minutos de um desenho animado, ou você assistir alguma coisa que você já assistia na sua infância. Eu gosto muito de rever coisas que eu via na minha infância, porque são coisas que estão... A história está muito presa no meu sentimental, nas minhas memórias. Então é legal, tipo, Shrek, por exemplo, você assistir em inglês, porque você vai ver que tem outras piadas, porque a dublagem brasileira ela faz uma adaptação muito legal para nossa realidade, mas ao mesmo tempo a gente perde um pouquinho da essência do que o personagem estava falando, e ao mesmo tempo você vai se animar de ver uma coisa que você gosta, que tem um certo carinho, e você vai estar treinando o áudio e a legenda em inglês. Então, se não conseguir chegar a esse ponto até a hora do vestibular, tipo, de conseguir consumir uma série inteira desse jeito, não tem problema, mas tenta fazer um episódio da série, ou assistir um desenho, ou um filme que é mais bobinho, o vocabulário é mais de boa, você já viu muitas vezes na sua vida, então tenta fazer com, assim, tenta. Se não der, beleza, não tem cobrança negativa em cima da gente, mas tenta. A última... Não, a última etapa não. A última coisa que eu quero falar é que não necessariamente vocês vão começar da fase 1. Depende do seu nível de inglês. Então, se você já é intermediário em inglês, se você já é avançado, não começa do 1, você está perdendo tempo. Vai direto no que é um desafio para você, no que você consegue fazer. Começa no 3, ou no 4, no 5, dependendo de como está o seu inglês. O jeito que eu fiz aqui é um processo de alguém que está começando do zero mesmo, não sabe nada de inglês. E uma maneira bacana de construir isso aos poucos, tijolinho por tijolinho. Mas se você quiser pular etapas, tipo, comecei no 1, mas eu quero pular o 2, vou direto pro 3. Beleza. A gente sempre tem que adaptar o ensino, a aprendizagem de um jeito que funcione para nós, para quem somos, do jeito que a gente se relaciona com as informações, com os estudos. Então, por último, eu trouxe um exercício para vocês. Vocês vão transcrever as cenas de um filme para mim e vão me mandar no Classroom, ou de uma série, ou de um desenho, ou de um reality show, ou de um programa educacional, de um sitcom, o que vocês estiverem consumindo. Eu só quero que vocês assistam a cena e escrevam o que está acontecendo na cena para mim. Se vocês tiverem recurso suficiente para, tipo, ir no Movie Maker e legendar vocês mesmos, ou, sei lá, fazer uma montagem aqui no apresentações do Google mesmo, seria interessante, mas se não conseguir, só me manda o link da cena, ou faz o upload da cena no Classroom, e, ao mesmo tempo, vocês me mandam um documentozinho com ela escrita, tá bom? Não precisa, tipo, fazer uma super montagem, uma super produção. Se tiver tempo e tiver como fazer, é legal, mas a ideia aqui é que vocês treinem a escrita e o idioma, então não tem problema se vocês não conseguirem. E o que eu deixo de dica para vocês é vocês irem acompanhando e anotando o processo de vocês, tipo, percebendo com carinho como vocês estão conseguindo fazer isso. Então, assistir uma série hoje, não entendi nada. Guarda essa data, anota em algum lugar. Daqui a um mês, olha a sua anotação. É legal vocês conseguirem acompanhar o desenvolvimento de vocês, para vocês verem como vocês vão melhorando mesmo. Eu nem falei, né? Esse aqui é o Titus, que tá aparecendo aqui, da Unbreakable Kimmy Schmidt, que é uma série que eu gosto muito, e ela, inclusive, tá na lista de coisas que eu recomendei para vocês assistirem para treinar o idioma. E essa aqui é a Kimmy, que é a principal desse seriado, e eu acho muito legal. E, inclusive, eu acho que isso entra numa pauta interessante, que é
vou deixar aqui no último slide, se vocês estiverem copiando. Tem muito professor que recomenda Friends ou How I Met Your Mother para assistir, só que eu detesto Friends. How I Met Your Mother eu nunca cheguei a assistir. E eu acho que hoje em dia a gente já produz coisas muito parecidas, com uma qualidade muito superior de tudo, de produção, de fotografia. Assim, eu não gosto de Friends, não vou recomendar para vocês, mas todo mundo fala que é um bom sitcom para vocês verem como é a linguagem do dia a dia. O vocabulário é bem fácil, é legal para quem está começando. Mas, assim, Unbreakable Kimmy Smith, Brooklyn Nine-Nine, eles atendem a mesma demanda e são muito superiores. Então, só para, tipo, avisar, assim, com carinho, que eu gosto muito dessas séries. E que tudo bem se você não gostar de alguma série que todo mundo fala para você assistir, porque é boa para treinar o idioma, porque até naquela lista que eu mandei, a ideia é que vocês vejam coisas que se sintam confortáveis assistindo, ok? E deixa eu ver se tem mais alguma coisa para falar. Por último, naquela lista que eu mandei para vocês no Classroom, ela tem várias séries, algumas delas tratam de coisas históricas, e é interessante vocês saberem que toda série, todo filme tem licença poética. Então, não tomem aquilo como verdade, não é que aquele personagem realmente existiu, que aquele evento histórico realmente aconteceu desse jeito, para vocês tomarem cuidado se vocês forem usar elas como referencial teórico na redação, vocês usarem elas com cuidado. Então, a série e o filme, a gente sempre pensa nelas que elas estão dando um contexto geral, elas estão tentando transmitir sensações e não necessariamente elas trazem fatos reais, porque não é um documentário, é uma série ou é um filme, entendeu? Acho que essa é a diferença. Bom, é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre qualquer coisa, vocês podem me chamar. Vou esperar vocês colocarem o exercício lá no Classroom, para eu assistir as cenas e verem como vocês estão escrevendo. E se vocês quiserem compartilhar comigo também como vocês estão indo nesse processo de assistir série, filme, inglês, se tiverem com alguma dificuldade, quiserem conversar, estou sempre aberta para isso. E é isso. Aí na próxima aula, que semana que vem é redação, né? Mas na próxima aula de inglês, como essa aula foi para treinar, a próxima aula é de gramática, tá bom? Então, eu vou colocar o plano de aula para vocês, é melhor, né? Tem os professores que fizeram isso, acho que é melhor. Então é isso. Um beijo e até mais.